Mas muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras. Esdras, fica aí depois de 2 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 1, do verso 1 em diante. Esdras, capítulo 1, do verso 1 em diante. E assim diz a palavra: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para dirigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar que esteja vivendo, receba dos que ali receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelos tesoureiros Mitredates, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Pai, fala aos nossos corações. Esse texto, ele é apropriado para o momento que nós estamos vivendo. Então te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale. Oramos agradecidos e com o auxílio do Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Irmãos, todos nós gostamos de coisas novas. Nós gostamos que coisas novas aconteçam, mas também gostamos de coisas novas, né? Se você já teve, por exemplo, a experiência de, por exemplo, comprar um carro zero, ou entrar em um carro zero, você vai sentir aquele cheirinho de novo, né? Que no meu caso não é muito bom, que como eu tenho uma enxaqueca e um cheiro assim, vai prejudicar um pouco a minha saúde, mas a gente gosta de coisa nova. Nessa Black Friday que teve aí, essa última semana, muitas coisas novas despertaram o nosso interesse, talvez não seja o seu, mas o meu, para que pudéssemos o tempo todo estar nos atualizando. Eu acredito que, se não 100%, mas mais de 95% das pessoas que aqui congregam, na sua casa, a TV não é mais aquela de tubo. A maioria, a TV já é uma TV de LCD. A quantidade de polegadas aí varia, né? Mas todos nós estamos sempre nos atualizando, né? Buscando sempre o melhor. E como igreja não é diferente, queridos. Como igreja nós também precisamos estar o tempo todo nos atualizando. E por quê? Porque o nosso próprio Senhor Jesus, Ele foi um mestre atualizado.
enquanto todo o ensino da palavra se concentrava, por exemplo, no templo, Jesus ele começou a ensinar fora do templo. Enquanto as pessoas entendiam que o templo era o lugar exclusivo aonde se deveria falar de Deus, Jesus ele diz que não somente falar, mas adorar, nós podemos fazer isso em qualquer lugar. E a gente pode ver uma série de atitudes de Jesus que vieram quebrar alguns paradigmas, alguns costumes que o povo judeu tinha. E nós estamos até apresentando uma série muito pequena, de 2 minutos aí, no máximo, 2 e pouco, no nosso Instagram, falando como Jesus servia as pessoas, com amor, com humildade, e com tantas outras coisas que você vai acompanhar, se você estiver inscrito, seguindo aliás, né? Me corrigindo, não é inscrito no nosso canal, é seguindo o nosso canal ali, o nosso perfil, na verdade, no Instagram. Hoje eu quero falar também sobre isso, sobre um novo tempo. Eu quero falar isso justamente no mês em que nós estamos celebrando 83 anos dessa igreja. O texto que nós acabamos de ler nos mostra o início de uma grande obra que Deus iria realizar no meio do povo judeu. Deus, Ele tem as suas maneiras de agir. Deus ele não é um Deus que ele fica preso ao tempo. A única coisa que Deus não muda é aquilo que Ele decretou, é a sua palavra, são os seus princípios. Mas a maneira de fazer as coisas, Deus ele tem liberdade. É tanto que essa grande mudança que vai acontecer na vida do povo, que é a reconstrução do templo, Deus usa um homem que naturalmente ou humanamente, ou como é que eu posso dizer assim, não se poderia contar com outra pessoa que não fosse do povo judeu. E aqui acontece o contrário, Ciro é o grande cooperador para que as coisas comecem e se desenvolvam na reconstrução do templo. Eu não vou aprofundar na questão do contexto histórico, mas nós queremos ver como Deus usou esse homem para implementar um novo tempo na vida do povo judeu. Deus, Ele usou o rei Ciro, para iniciar um novo tempo para os judeus. E como eu falei que nós gostamos de atualizar algumas coisas nas nossas vidas, meu irmão, não veja com uma visão errada algumas atualizações que Deus tem permitido que a gente experimente. Deus, Ele sempre providenciará tudo o que precisamos para cumprirmos a sua vontade. Se nós fôssemos pegar uma foto que foi tirada no primeiro culto que aconteceu nessa igreja, eu não tenho essa foto, eu acredito nem exista, mas imagine que existisse, eu tenho certeza que seria muito diferente do que a gente está vivendo hoje. E como igreja nós não podemos nos apegar à estrutura, irmão. Jesus ele vem quebrar mais um paradigma no meio do povo judeu quando ele diz: olha, esse templo todo vai vir ao chão, não restará pedra sobre pedra. O lugar em que os judeus tinham mais admiração iria ser destruído, mas o reino de Deus continuou sempre avançando. Por quê? Porque as estruturas elas são passageiras, mas o reino de Deus ele é eterno.
Aquilo que Deus decretou na sua palavra, diz a Bíblia que não passará. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu, fazendo a minha devocional nesse texto, Deus me falou sobre esse novo tempo. E eu orei, agradeci a Deus e disse: Senhor, o Senhor sabe que o Senhor colocou fé no meu coração para ser um desbravador, para não retroceder. Mas existem algumas áreas que eu preciso que o Senhor trabalhe em mim. Eu vou até falar um pouco sobre isso aqui. E é por isso que nós precisamos de outras pessoas na construção desse novo tempo aqui na nossa igreja. Um novo tempo, meus irmãos, ele não anula as coisas boas que passaram. Escute o que eu estou dizendo. Quando Deus está estabelecendo um novo tempo no meio do seu povo, foi quando Jesus chegou, no primeiro capítulo de Esdras aqui. Isso não anula todas as coisas boas que Deus realizou. Ao contrário, as coisas boas, extraordinárias que Deus realizou no povo judeu, elas continuam sendo sempre evidentes. Era ensinado aos filhos, dos filhos, às gerações, o que Deus tinha feito. É tanto que nós temos, se as coisas do passado, nós tivéssemos que, as coisas boas do passado tivéssemos que anular, nós só teríamos o Novo Testamento, nós não teríamos o Antigo Testamento. Então, quando, como igreja, nossa, a primeira igreja batista, nós estamos caminhando para um novo tempo, e quando eu falo novo tempo, a cada momento nós precisamos estar nos aperfeiçoando. Nós não estamos negando, nem diminuindo tudo que Deus realizou nessa igreja, através dos mais diversos pastores, líderes, missionários, irmãos que passaram por aqui. Somos gratos pela vida dessas pessoas. Estamos experimentando a bênção. Quantas pessoas não investiram, por exemplo, para a compra desse terreno? Quantas pessoas não investiram para a construção de um templo como esse? Quantas pessoas não investiram para que os pastores que aqui passassem pudessem ser sustentados e mantidos por essa igreja? Mas nós precisamos entender que as coisas elas precisam ir avançando, atualizando, queridos. E na verdade, o novo tempo não anula as coisas boas do passado, mas também o novo tempo exige mudança. Pegue uma foto da MCA, lá de trás, e diga para as irmãs: irmãs, venha com o mesmo vestido, que eu quero ver essas irmãs quererem vir, com o mesmo penteado. Não vem. Do meu tempo de jovem, pegue lá aquelas calças centropeito. A gente não vem. Porque para aquela época era chique. Para aquela época era bonito. Mas para essa época não. Então, o que nós não podemos atualizar é a Bíblia. O que está escrito aqui, está escrito. A gente precisa contextualizar. Mas atualizar não. A Bíblia, ela é eterna. A palavra de Deus aqui, ela não passa. Então, isso exige mudanças. E às vezes algumas mudanças radicais. E quando eu falo radicais é assim: há situações que a gente precisa ir mudando, mas outras situações que precisam ir mudando e que às vezes geram um choque. Por exemplo, essa iluminação. Quando nós colocamos iluminação, naturalmente, as pessoas perguntaram: pastor, mas vai ficar parecendo uma discoteca? Vai ficar acendendo e apagando? Como é?
quando a gente apagou as luzes para que a gente pudesse adorar com mais discrição. Quando falo discrição, assim, se sentir à vontade realmente, sem ninguém estar olhando para ninguém, a gente adorando, buscando a Deus. No início foi tudo muito estranho. Mas se a gente começar a cantar com a luz acesa, você já acha estranho agora. São estruturas, precisam ser adaptadas e atualizadas. Parede preta aqui, misericórdia, coisa do cão. Então a noite é do cão, porque a noite é preto, escuro. Isso existe, e o pastor Marcos até falou, para destacar melhor as luzes. A filmagem fica melhor com fundo escuro. Então as coisas elas precisam se atualizando, meu irmão, e a sua vida também é assim. Minha irmã, se você não atualizar sua beleza, você vai ficar para trás. E os homens também. Mas eu vim falar sobre esse texto. E um novo tempo, queridos. Toda vez que Deus está começando um novo tempo, Deus, Ele desperta alguém. Um novo tempo, Deus levanta alguém. Deus quer sempre usar alguém para dar, como é que eu posso dizer assim, um start. Se você for olhar no versículo 1, diz: no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor fez o que com o coração dele? Verso 1, pode botar aí? Primeiro ano do rei de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor fez o que? Despertou. Despertou, ou seja, tocou, incomodou, alertou, sei lá, deu uma mexida com a vida desse homem para que ele entendesse que ele seria um instrumento de Deus na reconstrução desse templo. Deus usaria esse homem para realizar aquilo que o povo judeu não teria condições por eles de fazer. Ele desperta esse rei no seu primeiro ano. E toda vez, queridos, que Deus quer realizar algo, Ele vai despertar alguém. Eu confesso a vocês que quando eu assumi o ministério dessa igreja, eu entendia que algumas coisas iriam mudar. E eu até imaginava algumas coisas que mudariam. Mas na caminhada, Deus nos surpreende e nos mostra outras coisas que precisariam ser mudadas. Eu confesso a vocês que quando eu cheguei nessa igreja, eu não pensei que nós iríamos, por exemplo, vender os bancos. E hoje os bancos estão servindo lá em Salgueiro. Então, para que alguém seja dirigido por Deus para realizar às vezes algumas mudanças, para trazer um novo tempo, é preciso que essa pessoa escute a voz de Deus. E talvez você esteja pensando: pastor, a mudança, além que eu quero que a minha igreja esteja avançando, a mudança que eu quero é na minha casa. Senhor, pastor, eu quero um novo tempo no meu casamento, eu quero um novo tempo como mãe, como pai, como filho, eu quero um novo tempo na minha vida profissional, eu quero um novo tempo na minha vida financeira, eu quero um novo tempo na minha vida sentimental. Não sei. Meu irmão, se você quer experimentar um novo tempo, se coloque igual esse homem se colocou, esse rei se colocou, como um agente de
transformação, mas que ele próprio foi o primeiro a dar o passo. Então, às vezes, nós queremos que Deus faça alguma coisa, mas nós não queremos nos envolver nisso. Nós queremos ter novas experiências, mas a gente, é como se dissesse assim: Senhor, eu quero ter nova experiência, mas está nas tuas mãos, faça o que o Senhor quiser. Meu irmão, dificilmente você vai viver uma nova experiência fazendo as mesmas coisas o tempo todo, porque acomoda. Então Deus, Ele levanta esse homem, Ele desperta esse homem para um novo tempo, e você, querido, precisa estar sensível para entender quando Deus está querendo agir com esse propósito, naquilo que você tem esperado a ação dEle. Você tem sido sensível à voz de Deus? Pastor, como é que eu posso ser sensível à voz de Deus? Meu irmão, na minha experiência, eu não encontro outra maneira de ser sensível, senão lendo a Bíblia e orando. E jejuando. Se você jejuar, potencializar isso, melhor ainda. Ontem e essa semana, nós estamos orando para que Deus possa converter as pessoas. Então, meu querido, minha querida, escute uma coisa: se você quer ter sensibilidade para saber as mudanças que Deus quer na sua casa, na sua vida, na nossa igreja, você precisa ter um coração igual ao de Ciro. Porque o Senhor despertou o coração daquele homem. E há muitas vezes há situações que a gente percebe claramente: meu Deus, Deus está falando comigo há tanto tempo que eu devo fazer isso, há tanto tempo, e eu não faço. Não basta somente ter um coração que reconhece que precisa de mudança, que precisa de uma atitude, que precisa de um novo investimento. É preciso também dar um passo em direção a isso que Deus falou no seu coração. Quando Deus fala a Moisés para que ele atravessasse o mar, o Senhor não começou abrindo o mar para que Moisés passasse. Ele disse: Moisés, diga ao povo que marche. Moisés começa a andar com o povo, o mar começa a se abrir. Então, às vezes, a gente quer assim: Senhor, abra primeiro para saber se eu vou. Isso não é fé, irmão. Não é fé. Porque fé é a certeza do que se espera em Deus, naturalmente, e a convicção de fatos que não se vê, que os nossos olhos não conseguem enxergar. Então, há pessoas, queridos, que, por exemplo, no mundo dos negócios, eles faziam determinada coisa e de repente mudaram completamente o que eles estavam fazendo e foram extremamente bem-sucedidos nisso. Eu tenho certeza que nessa pandemia, por exemplo, algumas pessoas que faziam determinado tipo de serviço, que precisou fechar o comércio, precisou fechar um monte de coisa, ele se reinventou. Há pessoas que trabalhavam manualmente com tantas coisas e hoje estão ganhando dinheiro com internet, com cursos na internet, por exemplo. Então, meus irmãos, um novo tempo exige que alguém se deixe ser despertado por Deus. Se é um novo tempo que você quer na sua vida, como nós queremos na nossa igreja, apresente ao Senhor como Isaías se apresentou e disse: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Como a minha posição, o momento que eu estou vivendo, contribuirá para que a tua vontade se estabeleça através da minha vida. Então a primeira coisa é essa: o novo tempo exige que alguém seja despertado, incomodado por Deus. Às vezes eu fico pensando: mas por que eu? Não tem explicação. Por que fulano ou beltrano? Às vezes não tem explicação. Mas quando alguém escuta a voz de Deus, a direção de Deus, a gente anda com mais firmeza, meu irmão. Então Deus desperta alguém. Mas em segundo lugar,
Deus nos conduzirá estrategicamente, ou Deus conduzirá estrategicamente quem Ele levantou. Deus ele toca no coração desse homem, ele desperta o coração desse homem, mas Deus dá uma direção para ele. E a direção que Deus dá se encontra aqui também, nesse primeiro versículo. Deus despertou o coração dele para que ele redigisse uma proclamação e divulgasse em todo o seu reino nestes termos. E aí ele começa a dizer o que precisaria acontecer. Se tem alguém vivo, volte para Jerusalém, vamos libertar aqui o povo judeu. O povo judeu agora vai voltar para a sua terra, vai reconstruir, vão ofertar para isso, o reinado também vai ofertar. E aí Deus começou a levantar um monte de gente para isso. Às vezes a nossa crise é essa, irmãos. Senhor, eu sei que o Senhor fala comigo, eu sei que o Senhor está querendo mudar alguma coisa da minha vida, mas eu não sei como isso vai acontecer, Senhor. Foi essa a minha oração. Eu disse: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho fé, porque o Senhor colocou no meu coração, para todas as mudanças que o Senhor quer realizar. Porque, queridos, as mudanças que Deus tem realizado na nossa igreja é só a ponta do iceberg do que Deus vai fazer nessa região. É só um pequeno pedaço do que Deus vai derramar nessa região aqui. É como se, imagine, queridos, é como se nós olhássemos para um local muito seco, mas a visão que Deus está nos dando é de um mar de águas. Quando Deus me colocou a missão de vir para esta região, queridos, Deus, no primeiro ano, tem o primeiro ano do Recife, no primeiro ano Deus colocou no meu coração 4 cidades para alcançarmos, com a mesma cor que Deus está realizando aqui: Salgueiro, Custódia, Floresta e Afogados. Você perguntar: pastor, como é que a gente vai chegar lá? Eu posso até desenhar, mas não sei muito claramente, porque Deus não me revelou tudo. Mas essas 4 cidades continuam queimando no meu coração. É como se assim: olha, Senhor, eu quero que o Senhor use essa igreja, e me use nessa igreja para expandir a influência do Senhor nessa região. E a partir de cada uma dessas cidades, aquela comunidade ali vai se expandir, e vai se expandir, e vai se expandir. Se você não está conseguindo ver, não se preocupe, Deus deu a visão para mim. A minha missão é levar vocês a compreender, passo a passo, como Deus vai fazer isso. E aí foi quando eu disse a Senhor, quando eu li esse capítulo, eu disse: Senhor, fé eu tenho, envolver gente eu consigo, mas eu sou meio não estruturado. Não estruturado não é bagunçado. Não estruturado significa eu preciso de pessoas que me ajudem a organizar isso aqui. É como se assim Deus quisesse alimentar um povo e ele disse assim: Mauro, eu vou usar você. Eu sei transmitir essa missão, eu sei encorajar as pessoas a fazer isso. Não é eu, é Deus através da minha vida. Eu sei que eu vou conseguir muitos recursos, mas eu preciso de gente que separe o arroz, o macarrão, o feijão, e que a gente faça o recadastramento das famílias. Está entendendo?
Porque se eu for fazer, eu vou ficar fazendo, eita, esse aqui é urbano. Deixa eu botar aqui. Eita, esse aqui é, sei lá, nome de outro arroz aí. Aí eu vou. Não, deixa eu começar pelo feijão. Aí eu pego, não, esse aqui é o que caldo. Não, eu não vou conseguir fazer direito. Alguém vai dizer assim: meu Deus, uma coisa tão simples para você. É igual alguém diz assim: pastor, eu fico admirado da maneira como o senhor fala, tal. E eu fico pensando também: isso é tão simples. Aí o que é que você diz para mim? Para você. Então, meus irmãos, o Deus que nos incomoda, o Deus que nos desperta, que desperta o nosso coração, é o mesmo Deus que nos conduz estrategicamente para o avanço. Quem foi que ele levantou? O rei Ciro. Ele deu um plano. O rei Ciro, ele redige, ele divulga e ele coleta. Missão desse homem foi realizada, ou estava sendo realizada. É aí onde entra a nossa crise. A gente quer que Deus nos dê um novo tempo, mas a gente esquece de dizer: Senhor, eu sei o que o Senhor quer, me esclarece a estratégia, me mostra assim, Senhor, como, me mostra, talvez Ele não vai mostrar tudo, mas me mostra quais são os próximos passos, por onde eu começo. E aí, sem menos esperar, de repente alguém, sem menos esperar no sentido, a gente estava pedindo, alguém bate na tua porta, ou você se aproxima de alguém, ou você vê algo que diz assim: nossa, é o que eu preciso. Estratégia, querido. Deus nos deu inteligência, mas a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta tem que vir do Senhor. Não é como eu quero, não é como a minha faculdade mental determina, não é como está dando certo em tal lugar, vai dar certo aqui também, não. Deus tem uma estratégia, de repente vai ser a mesma estratégia de um outro lugar, mas eu preciso saber qual é a estratégia que Deus tem para a minha família, qual a estratégia que Deus tem para a minha igreja, na minha vida profissional. Qual é a estratégia que Deus tem para que eu possa realizar com sucesso as mudanças que Ele quer realizar? Eu lembro que uma das minhas primeiras mensagens aqui, quando a gente começou a apresentar o trabalho de células e discipulado, foi fazer um levantamento de como estava a nossa igreja. E nós fizemos um levantamento dos últimos 10 anos, e nós vimos que durante 10 anos, de 2004 a 2014, essa igreja tinha recebido na sua membresia 200 pessoas. Mas nesse mesmo período, 168 pessoas tinham saído da igreja. Umas, que no caso entrou a questão da igreja em Calumbi, outras pessoas que foram para outras igrejas e outras que se desviaram. E o que eu coloquei para o pessoal foi: tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que precisa ser melhorada? Tem, então vamos melhorar. Queridos, Deus está fazendo uma revolução. O que eu mais escuto as pessoas falarem aqui nessa igreja é: eu quero aprender mais de Deus, eu quero crescer em intimidade com o Senhor, eu quero ganhar as vidas e cuidar dessas vidas, eu quero tantas coisas que envolvem o reino de Deus, estratégias que o Senhor está nos dando, e que, se confiarmos, assim como Ciro foi usado nessa reconstrução, Deus, em nome de Jesus, vai nos usar, meus irmãos, para reconstruir ou para edificar um novo tempo, não somente na nossa igreja, mas nessa região.
Eu vivo, eu penso, eu durmo, eu acordo pensando nisso. Não é um desejo humano. Também eu quero que isso aconteça, mas é uma direção divina, meu irmão. Agora, como é que Ciro faz isso? Como é que esse novo tempo começa a acontecer para o povo judeu? Ele é despertado, Deus lhe dá uma estratégia, e Deus apresenta os recursos. Todos os recursos necessários, Deus vai apresentar. Ah, pastor, mas isso vale também, por exemplo, na minha vida profissional? Também. Em todas as áreas da nossa vida. Um novo tempo é sinônimo de um Deus que vai prover os recursos necessários. Do verso 5 ao verso 11, é Deus mostrando os recursos chegando. Eu fico imaginando esse povo. Olha o que esse povo tinha: 30 tigelas de ouro. A gente coloca no cartão em 10 vezes um pingente, né? 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata. Verso 10: 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata, de qualidade inferior, mas, e 1000 outros utensílios que, juntando tudo, davam mais de 5.400 utensílios de ouro e de prata. Será que dá para construir um templo? Ah, meus irmãos, eu participei de muitas conferências, e eu ouvi as pessoas dando testemunhos que eu falo assim: meu Deus, homem desse que está falando isso aí, esse homem não deve ir nem no banheiro, isso é santo demais, amor. Exagerando, né? Meu irmão, testemunhos assim que eu ficava impressionado. E aí eu ficava pensando: quando é que eu vou poder testemunhar assim? De coisas grandiosas Deus fazer na minha igreja. Escreva aí: breve. Se você rir de mim, não tem problema. Pode rir. Mas você vai ser convidado para estar comigo quando esse breve acontecer. Ah, meus irmãos, Deus, Ele deu todos os recursos que esse povo precisava: recurso financeiro, recurso humano e recurso espiritual. Tudo que essas pessoas precisavam, Deus deu. Até no momento de desestímulo que eles sofreram, depois Deus novamente reestimulou esse povo a continuar a obra. Quem diria que depois de décadas sofrendo, vivendo como escravo, Deus levantaria um homem que libertaria aquele povo, que permitiria que eles voltassem para a sua terra, que reedificassem a casa de Deus, que tiraria dos utensílios que pertencia a Deus e que estava agora sendo consagrado a um outro Deus, retiraria de lá e devolveria para a casa de Deus. Eu estava indo para o CrossFit ontem, e eu pensando assim, meditando, né, no que Deus estava falando no meu coração esses dias, assim: Senhor, aí o Senhor chama
Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Senhor, por que não pegou Abraão e já botou logo na terra? Por que não pegou o povo que estava escravo lá no Egito, sofrendo com o faraó, 10 pragas, pesou para aquela praga libertar o povo? Por que não pegou o povo aqui e botou na terra que manda leite e mel? Por que não pegou essa igreja e colocou na posição de vermos milhares de irmãos? Aí Deus falou comigo mais uma vez. Você lembra que eu falei lá atrás uma coisa chamada processo? Se eu tirar daqui e eu botar aqui, vocês vão chegar onde eu gostaria que você chegasse, mas vocês não vão viver na minha dependência. Vocês não vão ver os meus feitos. Eu não surpreenderei vocês. Vocês não saberão o preço que foi chegar aqui. Aí eu disse: o senhor tem toda a razão. Escute uma coisa, meu irmão. Um novo tempo. Deus dá todos os recursos, mas a gente precisa viver esse processo. Nesse processo vai ter os que não acreditam. Quando você chegar todo entusiasmado na sua casa, dizendo: Deus falou comigo que vai acontecer isso e isso na minha família, as pessoas vão dizer: ficou doido, viu? Ficou doido, viu? Porque as pessoas não entendem quando Deus fala com a gente. Há aqueles que desestimulam, há aqueles que você fala e são indiferentes, mas há aqueles que dizem assim: conte comigo. Já pensou se Jesus dissesse assim para Pedro, Tiago e João, que estão lá no barquinho, né, pescando, não pegaram nada, disseram: bem, a partir de hoje eu farei de vocês discípulos, e vocês serão perseguidos e morrerão. Pedro, você vai morrer inclusive de cabeça para baixo numa cruz. Vamos, estamos juntos? O que é que você acha? Pedro dizer: Senhor, o que nós vimos aqui foi muito bonito, vamos vender esses peixes aqui, e depois eu dou uma resposta para o Senhor. Nunca mais Pedro ia olhar para a cara de Jesus. Não tenha medo do processo, porque o processo abençoa a sua vida, aperfeiçoa a sua vida, te dá mais intimidade com Deus. O processo te faz levar e experimentar coisas novas na sua vida. Meu irmão, o processo é difícil, é doloroso, às vezes é angustiante, mas no final do processo há sempre festa, há sempre motivo para celebrar, de se alegrar, meu irmão. Então escute uma coisa: aquilo que é novo, que para os nossos olhos está começando agora, né? Quando fala está começando agora, está com 6 anos, mas está começando agora. Lá na frente, meu irmão, você vai olhar para trás e você vai ter muita história para contar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, tataranetos, porque você vai viver muitos anos. Você vai trazer a sua família aqui para a igreja. Aí você vai conversar com seu tataraneto, vai dizer: ô vovó, ô vovô, essa igreja é grande, né? Aí você vai dizer assim: senta aí que eu vou contar para você. Isso é fé, irmão. Começa a enxergar isso.
Comece a ver isso. Diga: Senhor, eu não estou conseguindo ver, me mostra só um pedacinho. Brinquei ontem, eu disse que ia começar no CrossFit, comecei, irmão. Eu estou aqui com minhas pernas formigando, irmão. Eu tive outro problema. Eu pensei assim: não, se não der certo eu feio tranca aqui, né? Aí chega a Daniela lá. Aí eu penso assim, eu estou ali motivando, encorajando, vamos lá, irmãos, tal. Eu vou desistir com Daniela me vendo aqui? Acho que sim, irmão. Irmãos, tem uma bola lá. Eu jogando aquela bicha 6 quilos. Aí depois ele falou: pastor, tem uma de 4 aí do lado. Ninguém me disse. Escute uma coisa, irmão. Esse corpinho aqui que você está vendo hoje vai mudar. Torcida dessa vai mudar. Você pode dizer: isso aí, amor. Para os engraçadinhos, para melhor. Não é para pior, não. Eu sei que tem engraçadinhos assim, só se for por lado. A melhor. Lembra daquela mensagem que eu preguei um tempão atrás? Como é que você quer ser? Manda a pessoa lá no Photoshop, dá uma editada, prega na parede aquela folha lá, e você vai batalhar se inspirando ali. Eu não mandei fazer não, mas está aqui na minha cabeça. Mas maior está aqui na minha cabeça: como essa igreja vai ser no futuro. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e a geração vai lembrar de você, do seu esforço, da sua confiança, de ter permitido que Deus realmente usasse a sua vida, conduzisse você estrategicamente e desse todos os recursos que você precisaria para fazer uma mudança impressionante nos seus irmãos. Porque nós não queremos ter prata e ouro na parede somente não. Se vier, nós queremos, claro. Mas não é somente nós queremos ter, meu irmão, é gente e gente, entupido de gente aqui nessa igreja. E crescendo, e nas cidades, e avançando. E as pessoas saindo daqui, dizendo: pastor, estou indo para tal lugar. Eita, era justamente lá onde a gente vai abrir uma igreja. E você sendo o canal de Deus para abrir um trabalho naquele lugar. E vai chegar um momento, queridos, que a gente vai estar tão envolvido, que o normal é se apresentar assim: você é o quê? Eu sou um missionário médico. Ah, eu sou um pastor advogado. Ah, eu sou um pastor professor. Ah, eu sou um ministro engenheiro. A primeira coisa que vai caracterizar você não vai ser necessariamente a profissão que você vai exercer, vai ser quem você é em Deus. Eu creio nisso, irmãos. Se você crê nessa mudança, nessa transformação que Deus está fazendo para melhor, se você crê que ainda é muito pouco, mas que já está sendo muito gostoso, irmãos, muito mais Deus tem para realizar. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: todas as vezes que uma igreja avança, o fruto disso é que as famílias estão avançando. O povo judeu talvez não tivesse nenhuma esperança, nenhuma. Talvez o povo judeu olhava assim e pensava: pronto, nós estamos arruinados, vamos ser dizimados como escravos aqui.
vamos ser destruídos, nunca mais teremos a oportunidade de adorar, de glorificar a Deus no templo, nunca mais teremos a oportunidade de ser um povo livre. Mas depois de décadas, Deus começa um novo tempo na vida daquele povo. Talvez, querido e querida, você também esteja vivendo assim, sem esperança, sem fé, sempre numa perspectiva de que a única coisa que você vê para o futuro é uma repetição do presente e do passado. Mas Deus é um Deus que realiza coisas novas, um novo tempo, irmão. E se você não consegue enxergar, Senhor, toca no meu coração, desperta o meu coração para enxergar isso. Meus irmãos, você não tem que ser racional, nem emocional. Você tem que ser espiritual. Porque o espiritual, ele equilibra o racional e o emocional. O espiritual não é a minha nem a tua vontade, é a vontade de Deus. O espiritual é entender que aquele que tem a caneta na mão e que determina os próximos tempos, me ama, e Ele quer o melhor dele para a minha vida. Se Deus usou o rei Ciro para fazer essa mudança e esse novo tempo do povo judeu, se Deus tem me permitido viver coisas novíssimas, ministerialmente falando, se prepara, querido, que sua casa não será mais a mesma, sua família não será mais a mesma, sua vida profissional não será mais a mesma, a sua vida espiritual, a maneira com que você proclama a palavra, às vezes até timidamente, Deus vai colocar uma coragem, uma determinação no seu coração. Você vai ser, pela ação do Espírito Santo, uma pessoa ousada e uma pessoa ousada. Quando as pessoas disserem não tem jeito, você vai dizer tem jeito, porque Deus já te antecipou sobre os planos, sobre as estratégias, sobre a direção do que vai acontecer. Enquanto está todo mundo perdido, você já sabe o que vai acontecer. Para finalizar, eu estava conversando com uma empresa que cria aplicativos para as igrejas. E essa empresa, queridos, ela já cuida disso, de milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil e até fora do país. Ele conversando comigo, apresentando, eu fiquei impressionado. E aí eu disse, olha, vamos conversar. Ele falou o preço, quase caiu para trás, mas eu me firmei, porque eu sei que o que é bom é caro. O que é bom é caro. Bote o na sua cabeça. Não, pastor, tem coisinha que é barata, é boa também. Verdade, tem uma coisinha outra, mas o que é bom custa. E ele falando para mim, dizendo o seguinte: pastor, inclusive é bom o senhor comprar, porque está aí uma conversa de segunda onda do coronavírus, e há uma possibilidade das igrejas fecharem. Falei, meu irmão, o seu aplicativo é excelente, você não precisa assustar ninguém para comprar não, porque eu já estou aqui impactado.
mas se eu for comprar, eu não vou comprar por causa disso. Eu vou comprar, não é porque eu estou esperando uma segunda onda do corona. Eu estou esperando, meu irmão, uma segunda onda de avivamento nas nossas famílias. Estou esperando, queridos, uma segunda onda de avivamento nessa igreja, uma segunda onda de avivamento no nosso país. Meu irmão, as igrejas estão pegando fogo aí, estão avançando, estão conquistando, estão mudando regiões, estão impactando. E eu estou dizendo: Senhor, eu estou aqui em Serra Talhada, Senhor, e nós queremos fazer parte, nós queremos contribuir com o Teu reino. Lá no sertão de Pernambuco, antigamente, querido, as pessoas tinham vergonha de dizer que eram sertanejos, que eram serratalhadenses. As pessoas tinham constrangimento de falar isso. Mas, meu irmão, se alguém tem, isso vai acabar. As pessoas vão ter orgulho de dizer que moram nessa cidade, vão ter orgulho de dizer que são crentes em Jesus, vão ter orgulho de dizer que os valores na casa dele e na casa dela é a palavra de Deus, vão ter orgulho, vão ter alegria de fazer isso. Quando as pessoas, quando esses movimentos aí começarem a tentar difamar, tentar oprimir o povo de Deus, o povo de Deus vai se levantar e vai dizer: nós temos orgulho da escolha que nós fizemos em Cristo Jesus. E, meus irmãos, não fique assustado, porque quanto mais Deus nos usa, quanto mais Deus nos estica, quanto mais Deus nos permite expandir a influência dele através dessa igreja, mais pessoas vão se incomodar, mais pessoas vão colocar barreiras, mais pessoas vão criticar. É verdade, mas escute uma coisa: eu não estou avançando pensando nessas pessoas em nome de Jesus, não. Eu estou avançando, não é pensando nessas pessoas, mas eu estou avançando pensando nas milhares e milhares e milhares de pessoas que Deus nos concederá, que Deus nos permitirá, que celebrará o Senhor conosco, meu irmão. Veja isso pela fé, as multidões vindo servir ao Senhor. Meu irmão, se uma igreja no sertão tem coragem de avançar, se é uma igreja que tem coragem de avançar, é a primeira igreja batista em Serra Talhada, meu irmão. E quando eu falo da primeira igreja batista em Serra Talhada, eu estou falando na minha vida, eu estou falando na sua vida e na vida de cada um daqueles que estão aqui junto conosco. Um novo tempo surge nessa igreja, nessa região, porque um novo tempo, em nome de Jesus, já começou na sua família e na sua vida. Adore ao Senhor nesse momento, declare a Ele. É como se dizer: Senhor, eu estou vindo pela fé, mas eu quero te presentear com uma coisa agora. Eu quero adorar teu santo nome. Então fica de pé, meu irmão. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Vamos usar a nossa fé.